Eu quero compartilhar com vocês o texto de 2 Samuel, lá no capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23, nós vamos ler dois textos. Primeiro é 2 Samuel, capítulo 23, do 8 até o 11. E diz assim a palavra do Senhor: Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, um taquemonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Auita, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhes uma grande vitória. Agora, queridos, Romanos capítulo 12, por favor. Vamos ler o texto de Romanos capítulo 12. Obrigado, meu amado. Romanos 12. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Amém? Deus, lemos a tua palavra, Senhor. Deus, fala conosco, Senhor. Oh, Deus, abre os nossos ouvidos, nosso entendimento. Deus, para que possamos compreender. Pai, nos revela, Pai, que a tua palavra possa arder no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Leão, 2 Samuel, por favor, só para a gente permanecer lá. 2 Samuel 23. Amados, ao ler 2 Samuel 23, a primeira coisa que a gente já percebe é o sobrenatural. É o sobrenatural. Porque o que esses homens fizeram não é normalmente humano, não é de uma capacidade humana, mas sim algo sobrenatural. E, amados, é interessante, eu peguei, ao todo são 37 valentes de Davi, mas eu peguei esse pequeno texto, os 3 primeiros apenas, por uma questão simples. Esses homens, o que acontece com eles? Eles estão numa determinada situação,
há uma dificuldade, há uma batalha, e todos recuam. Mas esses homens permanecem. Eles permanecem. É interessante que tanto Samar, depois, quanto Eleazar, diz assim, eles tomaram posição. Eles se posicionaram. Diante da dificuldade, da circunstância, ainda que todos fujam, ainda que todos saiam, ele toma posição. Ele se posiciona. Eles ficam ali. Amados, por que eu relacionei esse texto com Romanos? A Bíblia diz que nós somos um corpo. Um corpo em Cristo. E cada um de nós, cada membro, tem uma função. Se lá Romanos fala que nós entregamos a nossa vida a Cristo, que é o culto, este é o culto, a entrega, a vida a Cristo. Nós fazemos parte desse corpo. Fazendo parte desse corpo, nós temos uma função. Nós temos um dom. E é interessante que Paulo fala, se o teu dom é esse, faça. Se o teu dom é esse, exerça. Não é? Se Deus te deu e é de graça, não é seu. Exerça. Outra questão, amados. Diante disso, ali fala, tanto com Samar quanto com Eleazar. Quem que deu a vitória? O Senhor. O Senhor deu a vitória. O Senhor deu a vitória. O Senhor deu a vitória. E de Eleazar, Damas, eu acho interessante que ele fala assim, no versículo 10. Mas Samar, ele manteve a sua posição e lutou até a sua mão ficar dormente e a espada grudar na sua mão. Amado, o que é espada? A Bíblia nos fala isso em Efésios. A palavra de Deus. Efésios, ele fala da armadura de Deus. E toda armadura, mas ela tem sempre uma questão de defesa. Mas há um item da armadura que ela é tanto de defesa quanto de ataque. E chama-se a espada, a palavra de Deus. Por isso que Jesus nos ensinou na tentação do deserto. Sem discussão, ele apenas dizia, está escrito. Está escrito. Está escrito. E amados, fala que esse homem lutou tanto que essa espada, ela entrou na mão dele, ela grudou na mão desse homem. Ela fez parte do corpo daquele homem. De tanto que ele lutou. E a pergunta é, amados, o quanto a palavra de Deus, ela realmente, ela faz parte da nossa vida, e quanto mais nós a lemos, e quanto mais nós lutamos com ela, nos defendemos com ela, mais ela vai fazendo parte da nossa vida. Já não é apenas uma leitura, mas ela faz parte, ela está enraizada em nós, ela está firmada em nós, que é o próprio Cristo. Amados, e Paulo fala que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. Como é difícil a gente perceber isso. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim principados, potestades, dominadores do ar. E as nossas armas são carnais? Não. Espirituais. Mas nós muitas vezes, queridos, eu falo por mim, nós tentamos lutar no mundo espiritual com as armas da carne, com as armas da terra. Então, discernir isso, como aqui Eleazar, lute com a arma certa. Lute
junto, lute. Mas, amados, esse discernimento de a gente perceber que a luta não é contra carne e sangue. Nós precisamos ter esse discernimento e perceber o que está acontecendo. E ao invés de a gente tentar resolver do nosso jeito, a gente fazer o quê? Buscar do Senhor. Quem dá o livramento, amados? As armas são de quem? Do Senhor. Quem é a nossa armadura? A nossa armadura é Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é a justiça, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é a boa nova, Ele é a palavra. Então nós precisamos ficar revestidos de Cristo. Eu tenho um amigo que é militar, e um dia ele precisava ficar de plantão, porque havia uma situação lá que podia precisar dele. Eu disse a ele assim, puxa, é complicado, né? Você ficar de plantão, tem que colocar farda. Ele falou, Carlos, nós já dormimos com a farda e armados. Não dá tempo. E é interessante, amado, que nós, como cristãos, a gente precisa ter isso. Nós não sabemos em que momento isso vai acontecer. Mas nós precisamos estar preparados. Queridos, aqui, cada um desses homens lutou de forma sozinha. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Quantos de nós você já ficou em batalha sozinho? Solitário. Quantas batalhas sozinho você já não travou? Quando não tinha ninguém perto, quando todos fogem, ou até Deus permite que não chegue. Mas, amados, essas batalhas, individualmente, aí eu estou falando individualmente, elas vão nos fortalecer. Elas vão nos fortalecer. Davi, antes de matar Golias, ele tinha matado um leão e um urso. Ele falou isso na hora da batalha. Eu já lutei com urso, já lutei com leão. Deus vai me entregar esse gigante na minha mão. É interessante, amados, que nesses momentos de solidão, de solitude, como tantos homens de Deus tiveram, que a gente precisa ter, amados, com Deus. Aprendermos a guerrear com o Senhor. Nos fortalecermos no Senhor. E é interessante, amados, porque como eu relacionei com Dom, aqui fala que o exército fugiu. Não foi a população que fugiu na batalha aqui. Foi aqueles que se diziam o exército de Deus. Foi aqueles que se diziam o povo, os guerreiros. Na hora da batalha ferrenha, foge. Amados, nessa minha caminhada com Deus, essa questão de você descobrir o teu dom. Até você perceber, Deus, qual é o meu lugar nesse corpo? Que eu tenho lugar neste corpo. Mas no começo, eu lembro da minha caminhada, então, você faz muitas coisas, parece que está procurando, né? Então você evangeliza, você ajuda ali, ajuda aqui, vai na intercessão, participa. Aí você fica, mas aí uma hora parece que Deus começa a falar, Ele vai te separando, Ele vai te mostrando, e você entende. Puxa, isso é o meu lugar no corpo. É assim que eu vou lutar. E se a gente, às vezes, talvez você não tenha muita certeza disso, fala, Deus me mostra, me ajuda, Senhor. Por quê, amados? Por quê? Porque eu vejo, quando a gente entende isso, e eu percebo nas pessoas, os irmãos, quando ela tem um chamado, quando ela tem uma questão de fazer, ela faz. Independente da situação. Vamos combinar para o evangelismo. Puxa, não veio ninguém. Já que não veio ninguém, eu também vou embora. É essa atitude? Eu conheço gente que não vai. Eu tenho uma pessoa conhecida da minha família, que ele é um evangelista. Um dia ele me liga. Carlos, o pessoal da igreja não preparou nada no carnaval.
Você quer ir comigo? Eu falei, vou. Mas se eu falasse, não vou, sabe o que ele ia fazer? Ia do mesmo jeito. Ele ia. Ele ia, mas porque quando você tem essa paixão, esse amor pelo que você tem, pelo teu dom, pelo que você faz, você não vê dificuldade. Ainda que todo mundo vá e saia, você fica. Você continua porque você entende que Deus te chamou para aquilo, que Deus te chamou para você lutar, que você tem e Deus te chama e você não consegue não fazer aquilo. É interessante aqui que depois a outra, com o próprio Eleazar, que ele vence a batalha. Quando ele vence, mas sabe o que acontece? Os que tinham fugido voltaram. Sabe para quê? Para só pegar os despojos. A visão que eu tenho, queridos, assim, na minha imaginação, é Eleazar lá lutando, batalhando com a espada, ali fazendo, se colocando na presença do Senhor. Aí ele vence. Quando acaba a batalha, imagina ele voltando, como quem diz, Senhor. E o povo correndo para pegar o despojo, correndo para pegar as riquezas, vamos correndo para pegar a bênção. Mas aquele homem não. E outra, quando você tem um dom, amados, você nunca vai usar o seu dom pensando em você. É o que o Coríntios fala, que Paulo fala aos Coríntios. Sempre vê a questão do todo. Aqui depois aparece Samar, ele defendeu a alimentação, a plantação. Se ele fosse um cara egoísta, ele falava, vou pegar aqui um pouco para mim e deixa que os filisteus levem o restante. Ele defendeu, amados, porque aquilo era para o povo dele, era para ele. Então, meus queridos, a primeira questão, essa questão individual. Essa questão, amados, da gente entender individualmente as nossas batalhas. O que a gente vai fazer quando não tem, quando não dá certo, quando não tem a situação. Puxa, eu vou fazer um louvor, apagou a luz, não tem um instrumento. Ah, não vou fazer. Amados, essa certeza. Essa certeza. Meus queridos, eu vou citar aqui algumas coisas, instrumentos apenas. Vocês me ajudam. Aqui, esse instrumento faz referência. Cajado. Cajado. Pastor. Uma figura da Bíblia que usa cajado. Moisés. Pedra e uma funda. Queixada de jumento. Manto, azeite e farinha. Eliseu. Elias. Trombeta, jarros e tochas. Lenços e aventais. Paulo. O que estão essas coisas, amados? Apenas instrumentos. Qual era a diferença? Na mão de quem eles estavam. Cada um de nós, amados, como Paulo fala, nós somos apenas vasos de barro. Vasos de barro. A questão não é quem nós somos, é na mão de quem nós estamos. É nas mãos dele, amados. É nas mãos dele que se faz diferença. Que se faz diferença. Né? Tiago fala, Elias era um homem como eu e você, com as mesmas paixões. Mas ele orou. E por 3 anos e meio não choveu. Ele voltou a orar e choveu. Quando Pedro e João estão lá, na entrada do templo, e cura aquele homem, Pedro para e fala,
que vocês estão olhando para nós? Vocês acham que foi a nossa santidade? Vocês acham que foi por causa de nós que esse homem levantou? Ou quando está Barnabé e Paulo, quando queriam sacrificar para eles, e Paulo tem que levantar e falar, parem com isso. Nós somos homens como qualquer um de vocês. Ou nas palavras de Sansão, sem o Espírito de Deus, eu sou como qualquer outro. Então, amados, é a questão aonde nós estamos. Na Bíblia, a mensagem, quando Jesus envia os discípulos, diz assim: não pense que será preciso iniciar uma campanha para levantar fundos antes de começar. Não será necessário muito equipamento. Vocês são equipamento. Né? Por isso que Jesus falou, não leve nada. Vocês, né? Vocês são equipamento. Vocês são as minhas armas. Né? Eu queria rapidamente, amados, falar de alguns homens que com certeza você já ouviu falar. Eu escolhi 3 aqui. William Carey. Quem já ouviu falar em William Carey? O pai das missões. Aqui diz assim, vou só resumir rapidamente a questão desse homem. Diz na época que a denominação de Carey, que ele pertencia, achava-se em grande decadência espiritual. Quando ele quis introduzir o assunto de missões numa sessão de ministros, ele foi repreendido pelo venerável presidente John Hyland, que lhe disse: jovem, assente-se. Quando Deus resolver converter os pagãos, ele vai fazer isso sem a sua e a minha ajuda. Mas Carey continuou sua propaganda pró-missões estrangeiras. Ele usava Isaías 54:2 com o texto e pregava sobre o tema: esperai grandes coisas de Deus, praticai proezas para Deus. Fala que quando ele foi viajar, amados, a esposa e os filhos não queriam ir com ele. Ele disse assim: se eu possuísse o mundo inteiro, eu daria alegremente tudo pelo privilégio de levar-te e os nossos filhos comigo. Mas o sentido do meu dever sobrepuja todas as outras considerações. Não posso voltar atrás, nem incorrer em culpa para a minha alma. Né? William Carey começou as missões na Índia, perdão. Amados, mesmo quando alguém diz para ele, não dá, desista, isso não vai acontecer. Mas essa chama, amados, que é mais forte do que a gente consegue conter, fez com que esse homem fosse à frente. John Wesley. John Wesley, a fé que John tinha, se amparava numa fé bíblica correta, mas ele compreendeu que se essa doutrina não se tratava apenas de uma bela teoria e filosofia, era antes um estilo de vida embasados em valores e práticas missionárias, que implicava em santidade, amor ao próximo e compaixão. Ela se refletiu em suas ações de cidadania, justiça e fé e defesa. Embora muitas vezes sofresse perseguições e provações, ainda assim o Senhor o honrou, trazendo multidões que se reuniam para ouvi-lo. E por mais que a igreja lhe fechasse as portas, tentando calar sua voz, Deus lhe dava estratégias para alcançar almas. Certa vez, John Wesley foi proibido de pregar na igreja, onde seu pai pastoreou durante anos. Ele usou o túmulo do seu pai, situado no pátio externo da igreja, como púlpito, pregando para uma pequena multidão que se reuniu ao redor. Durante 54 anos de ministério, o metodismo deu um salto de 4 pessoas para 132 mil. Amados, é impressionante como o Espírito move, e é o mesmo Espírito, essa chama, que é algo tão forte, amados, que você não consegue conter. Não importa, eu prego, até porque, amados, a gente tem uma ideia, que às vezes a gente acha assim, que a gente é filho de Deus, quando a gente fala ali em posicionamento, que aqueles homens se posicionaram, eu preciso ter esse posicionamento. Quem eu sou? Eu sou um filho de Deus. A quem eu pertenço? Qual é o meu reino? Qual é o meu valor? Né? Parece que algumas pessoas têm uma caixinha. Eu tenho o meu trabalho,
eu tenho meu lazer, eu tenho minha família, eu tenho isso e eu tenho Deus. Não, nós somos em todo tempo, aonde quer que seja. Você é um pastor em qualquer lugar, você é um evangelista em qualquer lugar, você é um adorador em qualquer lugar. Davi, ungido rei, foi para uma caverna, o que ele foi lá? Foi rei lá. Ele foi para os inimigos, ele era rei lá. Não importa onde ele fosse. Não importa, mas você pode estar no meio da igreja, pode estar no meio das ovelhas, ou pode estar no meio dos lobos. Você continua sendo filho de Deus. E por você que Deus faz as coisas. É interessante, amados. Pensa algumas pessoas. A gente vê o poder de Deus, as pessoas falam, puxa, estou em tal lugar, está acontecendo isso, está tendo uma luta. Mas, amados, me diga uma coisa, aonde foi que o evangelho entrou? Jesus, os discípulos, que não causou transtorno. Que causava, porque, amados, é a luz invadindo as trevas. Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pronto. Às vezes as pessoas têm a ideia que a porta, que o inferno está vindo para cima da igreja. Gente, o que é a porta? É o último recurso de defesa. É o último recurso de defesa. E Jesus garantiu, essas portas não vão prevalecer contra a igreja. Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum. Outro homem, John Bunyan. Quem já ouviu falar em John Bunyan? Escreveu O Peregrino. Aonde? Na cadeia. Não sei como é que está hoje, mas era o segundo livro mais lido depois da Bíblia. E fala que em 1660 ele foi preso por não ser licenciado para pregar pela Igreja da Inglaterra e por não se adequar aos padrões da liturgia anglicana. Essa prisão causou grande opressão em sua família e houve um interrogatório com a sua esposa. Ela disse que o marido jamais deixaria de pregar. O próprio Bunyan confirmou, quando lhe foi oferecida a liberdade em troca da renúncia à pregação. Ele disse, se vocês me soltarem hoje, amanhã eu estou pregando. Essa sua determinação lhe custou 12 anos de prisão. 12 anos de prisão, amados. Após os 12 anos, ele foi solto por um decreto de indulgência religiosa. Aí foi licenciado para pregar com o pastor de uma igreja. Um celeiro virou edifício religioso e ali Bunyan pregou até a sua morte. Entre 1675 e 77. Talvez foi nesse tempo que ele escreveu O Peregrino. Bunyan deixou suas posses para a família para essa não ser prejudicada. Em agosto de 1688, ele viajou 80 quilômetros a cavalo para pregar em Londres, debaixo de forte chuva. Ali contraiu febre e viajou para a Pátria Celestial aos 60 anos de idade. Seu último sermão foi em 19 de agosto, baseado em João 1,13. E suas últimas palavras de púlpito foram: vivam como filhos de Deus, para que possam olhar o seu Pai com segurança. Mais um dia. Vivam como filhos de Deus, para que possam olhar a seu Pai no rosto com segurança. Mais um dia. Eu queria falar sobre mais um desses homens de fé, o Ivanildo. Quem já ouviu falar no Ivanildo? Vocês não conhecem o Ivanildo, gente? É sério. Vocês não conhecem o Ivanildo? Queridos, Ivanildo, quando eu estava na igreja, na quadrangular ainda, nós tínhamos a escola bíblica. O Ivanildo, nossa escola começava às 8 da manhã. O Ivanildo chegava às 7. Para quê? No sábado, tinha um culto dos jovens, e normalmente as salas ficavam todas bagunçadas.
O Ivanildo chegava 1 hora antes. Para quê? Para arrumar a sala. Quando nós chegávamos para dar aula, estava tudo arrumado. Tudo apenas para você dar aula. O Ivanildo, amados, quando não tinha um pano para limpar as cadeiras, ele usava papel para limpar a mão ou papel higiênico. E um dia eu cheguei mais cedo. Nas salas tinha uma espécie de uma forração. O Ivanildo estava juntando o lixo com a mão. Pedacinhos de papéis estava ali no chão. Eu falei, Ivanildo, deixa. Ele falou, não, Carlos. Eu vou deixar bem arrumado. Ele ia para a igreja, ele tinha um Fusca amarelo, e quando eu chegava, que eu descia do ônibus, que eu via andando, estava lá o Fusca dele. E roubaram o Fusca do Ivanildo. Mas no outro domingo, amados, 7 horas da manhã, eu estava lá, fazendo as mesmas coisas. Sem reclamar. Nunca eu cheguei na sala, mas eu falei, puxa, Carlos, que bagunça que esse pessoal deixou. Ele arrumava. Ele fazia. Quando roubaram o carro dele, nenhuma murmuração, nenhuma reclamação. Por isso, mas eu coloquei o Ivanildo aqui, que eu considero ele e tantas outras pessoas, amados, que quando eu olho, aparentemente parece que não são guerreiros, não parecem com Eleazar ou com Samar, mas o mundo espiritual eu vejo eles assim. Eu vejo eles assim. E queridos, é interessante, mas o porquê, mas a gente entender essa questão da gente batalhar sozinho, aprender a guerrear sozinho, ser forte, o Senhor vai nos ensinando, vai nos dando força, vai nos capacitando, a gente vai aprendendo, a gente não desiste, a gente está ali. Por que que isso é importante, amados? Que a Bíblia aqui, o texto 2 Samuel fala o seguinte: durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza, o destacamento filisteu em Belém. Davi expressou esse forte desejo: quem me dera que me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e trouxeram a Davi. Amados, por que nos reunimos na igreja? Por que nos reunimos no grupo de oração, na escola bíblica, nos encontros, na célula? Qual é a grande finalidade da igreja como um corpo? Agora pensem, amados, aqueles 3 homens, sozinhos, quando eu digo sozinhos, não estou dizendo que estavam com Deus, mas só eles. Olhe o estrago que esses 3 faziam no mundo. E quando eu estou me referindo, falando ao mundo espiritual. Sozinhos. Aí um dia, amados, eles estão perto de Davi. Eles estão juntos. E aqui é um símbolo, amados, de estar perto de Deus. Quando Davi fala assim, puxa, que vontade de tomar água da cisterna que está lá em Belém. O que aqueles 3 fazem? Puxa, Samar, o que você acha da ideia da gente ir lá pegar? Vamos orar? Ah, será? Vamos pensar bem. A Bíblia diz, o texto fala que os filisteus, eles eram como, o exército filisteu era como grãos de areia, onde ficavam. Não, mas tem muita gente. Ah, mas é difícil. Ah, não vai dar. Mas Deus está falando. Vamos esperar mais um pouco. Vamos armar uma estratégia. Foi isso que aqueles 3 fizeram? Não. Fala que os 3 em comum acordo, por isso a Bíblia fala, o mesmo Senhor, uma só fé, um só Espírito, um só Deus. Na hora, amados, os 3
Vá. Entraram lá no meio do arraial filisteu. 3 homens. 3 homens. Ninguém do exército filisteu se mexe, pelo que a gente entende aqui. Eles vão lá, tiram a água, saem e ninguém, nenhuma luta, nenhuma batalha. Por quê? O que eles pensaram? Esses caras sozinhos já é um problema para o mundo, para nós. Imagina esses 3 juntos. E nós, amados, aonde a gente estiver, nós temos que ser um problema para o mundo. Agora, imagine se sozinho no nosso trabalho, né? No nosso trabalho, no nosso dia a dia, cuidando das nossas coisas, e no trabalho. Nós somos, queridos, guerreiros do Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Se a gente, eu falo para vocês, nós somos apenas um cajado, nós somos apenas um manto, nós somos apenas... A questão é na mão de quem nós estamos. Imagine quando nós estamos juntos. Quando estamos juntos. É interessante, mas como essa questão do mundo espiritual, há um texto em Atos 19 que diz assim, que alguns exorcistas tentaram expulsar uns demônios. E falavam assim, olhe, nós expulsamos em vocês, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles acharam que era uma técnica, eles achavam que era uma fórmula. Aí os demônios falam para eles o seguinte, olha, para eles, Jesus nós conhecemos. E Paulo, nós sabemos quem ele é. E vocês quem são? Já pensaram nisso, amados? No reino espiritual? Por causa de Jesus, aqueles demônios falaram, nós conhecemos Jesus e nós sabemos muito bem quem é esse tal de Paulo. E vocês? Por quê? Não estavam ligados com Cristo. Achavam que era uma fórmula, achavam que era um meio. Mas no mundo, por isso que eu digo, mas no mundo espiritual, isso é muito sério. Isso é muito sério. Né? Nós não podemos esquecer disso. Então, amados, se cada um de nós separados, nas nossas batalhas diárias, todo dia nós temos uma batalha. Nós já fazemos diferença neste mundo, porque Jesus falou, nós somos o sal dessa terra, nós somos a luz deste mundo. Imagine quando estamos juntos. Quando estamos juntos, amados. E é interessante que você precisa estar perto de Deus. Perto de Deus. E há 2 imagens que eu gosto muito, queridos. A primeira delas é quando fala que lá no deserto tinha uma tenda chamada Tenda do Encontro. Que Moisés ia para lá, aí dizia, o texto fala que a nuvem descia, cada um ficava na sua tenda, e o Senhor conversava com Moisés como quem fala com um amigo. O texto fala, amados, que quando tudo acabava, ali assim, Moisés saía da tenda, cada um ia para sua tenda, a nuvem subia, havia um rapazinho que ficava lá. Vocês lembram quem era? Josué. Josué ficava lá, na tenda. Você pode falar assim, quando o culto acabava, quando o louvor acabava, quando a pregação, ele continuava ali. Ele continuava ali. Não tinha mais a nuvem. Moisés não estava ali. Aparentemente, parecia que Deus também não estava. Mas lá na frente, amados, quem que Deus falou que vai ser o substituto de Moisés? Josué. Está perto de Deus. Está muito próximo a Deus.
Outra imagem, mas que eu acho muito bonita. Samuel, pequeno ainda. O texto relata, até vou ler aqui para vocês rapidinho, diz assim: o menino está em 1 Samuel 3:1-3. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Algumas traduções falam o seguinte: Samuel servia quem? Ao Senhor na presença de Eli, que era o sumo sacerdote. Ele servia quem? O Senhor. Na presença do sumo sacerdote. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Lugar de costume. Ele estava no seu lugar de costume. Ele já estava lá, amados, o sumo sacerdote. Aquela liturgia já estava ali. Ele já estava acostumado com aquilo. Nós, às vezes, nos acostumamos. Mas olha só, a lâmpada de Deus ainda não havia apagado. E onde que Samuel estava? Deitado onde? No santuário do Senhor. Santo dos Santos. Onde se encontrava o quê? A Arca de Deus. Que era o símbolo da presença de Deus. Quem entrava no Santo dos Santos? O sumo sacerdote. Quando? Uma vez por ano. Aonde que Samuel estava? Dormindo ao lado da arca. Dentro dos santos dos santos. O que acontece quando a gente faz isso, amados? Não tem como. Você começa a ouvir a voz de Deus. Não tem como. O Senhor começou a falar com Samuel. Então, essa intimidade de estarmos com o Senhor. Muito perto. Como aqueles 3 homens estavam perto de Davi. A ponto de a gente ouvir qual é a vontade do Senhor, qual é o desejo do Senhor. Queridos, então, que Deus realmente nos use, né? De forma individual, aonde a gente for, aonde a gente estiver. Não importa se está num passeio, não importa se está no trabalho, não importa. Nós somos guerreiros do Senhor. Ainda que os outros digam, não vou fazer, não importa, Deus me chamou para isso, eu vou fazer com todo o carinho do meu coração, eu vou fazer, eu não vou ficar preocupado. Vou falar que está bom ou não está bom, eu faço para o Senhor. Samuel fazia isso. Eu sirvo o Senhor na presença de Eli. Amados, e isso que nos fortalece sozinhos vai nos fazer ficar fortes juntos. Agora, a coisa mais interessante, amados. Aonde que Davi e aqueles 3 homens estavam? Numa caverna chamada Adulão. Na caverna de Adulão. Eu gostaria mais que a gente lesse o Fijibo Liong, lá em 1 Samuel 22. 1 Samuel 22, do 1 ao 2. Que a gente olha, amados, e lê, e a gente imagina, esses homens eram treinados, esses homens eram capacitados, eles treinaram, eles eram capazes, eles eram corajosos, eles não tinham medo de nada, eles não tinham nenhum problema, né? Quando a escrita falou, não tinham nada, né? Não passaram por dificuldades, não passaram por trauma. Não, esses caras eram perfeitos. 1 Samuel 22, 1 e 2, diz assim: Então Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele o quê? Todos os que estavam como? E o que mais? E o que mais? E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele.
Amados, ainda que Deus use muito a minha vida, que Deus use muito a sua vida, ainda que Deus use muita gente como grupo, como igreja, nós vamos ter uma coisa na nossa mente. Nós precisamos sempre voltar para Adulão. Voltar lá para Adulão, para ver quem que nós éramos. Endividados? Sim. Né? Desgostosos da vida, alguns. E olha o que Deus nos transformou, amados. Naqueles guerreiros, corajosos, fortes, que não tinham medo. Estavam lá numa caverna, agora não. Pode vir o exército, pode vir quem for. Toma posição, se coloca. Deus me chamou para isso, eu sou um filho de Deus, eu estou aqui, Deus me capacitou, me deu um dom, eu vou usar esse dom. É o que Paulo fala em Romanos, exerça, faça. Se ensinar, ensine. Se é encorajar, encoraje, faça isso, faça. E, amados, precisamos ter essa questão de identidade, de posicionamento. Tem um texto que fala sobre Alexandre o Grande, que numa batalha, eles estavam com um exército menor, e houve um desertor. Trouxeram para Alexandre, o grande conquistador. Alexandre perguntou, filho, ele falou, eu tive medo, eu fugi. Qual é seu nome? Ele disse, Alexandre. Né, os fatos só dizem que Alexandre olhou para aquele menino e falou o seguinte, ou você muda de atitude, ou muda de nome. Ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Amados, e eu falo isso para mim todo dia. Se eu declaro que eu sou um filho de Deus, que eu sou desse reino, que eu entreguei, como Romanos fala, se eu entreguei a minha vida como sacrifício vivo a Cristo, santo e agradável, e para não se conforme com as coisas, mas né, o reino que eu defendo, os valores que eu defendo, eu preciso fazer com que alguém olhe, né, e deixar que Deus faça isso e falar. Né? Ou a gente muda de atitude, ou a gente muda de nome. Ou a gente se comporta como um filho de Deus, do reino de Deus, com os parâmetros de Deus, ou a gente muda de nome. Então, amados, nessa noite, para mim, para você, entender essa fragilidade, que, né, da onde nós viemos, queridos. Nós não somos, eu fico impressionado com o Papai do Céu, dele fazer isso com a gente, né? Nós fazemos, eu acho tão bonito, quando em Atos 15 há o concílio em Jerusalém, e aí Tiago fala a seguinte frase, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Né? Sabe, mas pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Pareceu bem a nós. Essa intimidade, né? Essa presença doce do Espírito Santo. E esse posicionamento, queridos. Talvez algumas pessoas estão aqui, não sei, e você fica, será que eu sirvo realmente Deus? Será que eu entrego a minha vida a Cristo? Será que eu faço isso? Eu preciso tomar uma posição, amados. Né? Não tem como. Com Cristo não existe o meio termo. Apocalipse fala isso. Não adianta você ser morno. Ou você é frio, ou você é quente. Não existe o meio termo. Eu preciso ter uma posição, eu preciso me posicionar diante disso. Diante do Senhor. Senhor, eu preciso me posicionar diante do Senhor. Né? Talvez dentro da igreja nós está começando, e você, né, ainda está, se posiciona e fala, Senhor, eu sei que eu sou teu filho. Eu sei que o Senhor me salvou. Eu sei que eu faço parte desse corpo. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem algo para mim. E que eu sou importante. Né? Eu sou importante. E Paulo fala, ninguém pode dizer para o outro, eu não preciso de você. Você já viram, mas a sua mão reclamando? Puxa, hoje eu trabalhei o dia todo.
Fiz um monte de coisa. Fiz um monte de coisa. Você escuta a sua mão reclamando? Você escuta o seu pé reclamando? Puxa, olha, o dia inteiro te levando para cima e para baixo, hein? Olha só. Se não é por mim, eu queria ver você dirigir teu carro. Ou então o coração à noite. Esses dois ficam falando, mas ó, estão descansando agora. E eu que não paro um minuto. É assim, amados. Não, porque se Deus me chamou para ser mão, eu vou ser mão. Eu vou fazer isso com todo o carinho do meu coração. Se Deus me chamou para ser pé, eu vou ser pé. Eu vou fazer isso com todo o carinho do meu coração. Se Deus me chamou para ser coração ou para ser qualquer outra parte do corpo, eu vou fazer, porque o Senhor me colocou ali. E Ele vai me capacitar para fazer isso. E Ele vai me fortalecer. E Ele vai me dar graça. Então, amados, em resumo, nós precisamos entender que nós somos individualmente parte desse corpo. Mas nós fazemos parte do corpo. E que não importa, nós sempre precisamos ir lá para Adulão, lembrar da onde a gente veio, quem nós éramos, mas em quem o Senhor nos transformou. Né? João Batista, quando perguntaram para ele, você é o Cristo? Não. Quem é você? Eu sou aquilo que Deus falou que eu sou. Eu sou a voz que clama no deserto. Né? Jesus é batizado e vem uma voz do céu dizendo, tu és meu filho amado, em quem me compraz. Satanás aí, se tu és o filho de Deus, Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que eu ouvi é que eu sou o filho do Pai. Ele se agrada em mim. Pronto. Amém. Curva sua cabeça por um minuto. Querido Deus, eu te dou graças porque ouvimos a tua palavra. E, Senhor, eu peço pela minha vida, pela vida dos meus amados, Deus, que nós lemos esses fatos bíblicos e esse mesmo Espírito, Pai, é o mesmo Espírito que está em nós hoje. Pai, que nós possamos entender que fazemos parte desse corpo. Somos remidos e lavados pelo teu sangue. Pai, que a tua bondade, a tua misericórdia nos alcançou. E por isso, Pai, nos capacita. Usa as nossas vidas, Pai, para a tua glória. Pai, como nós lemos aqui, nós somos apenas, Pai, um instrumento, nós somos apenas, muitas vezes, um cajado, Pai, mas não é quem nós somos, é na mão de quem nós estamos. E, Pai, nós queremos realmente, Pai, entregar nossa vida aos seus cuidados. Deus nos abençoe individualmente, cada um no seu trabalho, na sua vida, na sua família. Nos abençoa, Pai, como igreja, como corpo. Deus, e que a tua graça, que nos basta. Como Paulo pôde declarar, que tudo que ele realizou não foi ele, mas a graça de Deus que nele habitava. Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.